TV Nova, o brilho da gente. Está começando o programa Políticas pela TV Nova Nordeste. Hoje em novo formato semanal. E também vocês vão ter a oportunidade de ter opiniões contraditórias, porque vamos estabelecer um verdadeiro debate de ideias entre os convidados. Esse é um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco, sobre temas variados como política, economia, cultura, ciência. Hoje vamos falar numa questão política. Está em discussão no Senado a proposta de emenda constitucional número 55. Essa mesma emenda constitucional, essa mesma PEC que foi a 241, quando foi aprovada em 2 turnos pela Câmara Federal. E que vocês viram em todo o noticiário as críticas a respeito da PEC 241, os movimentos estudantis, a ocupação de escolas e protestos nas ruas contra essa proposta de emenda constitucional. Agora a PEC chama-se PEC 55, por estar tramitando no Senado. Vamos conversar hoje sobre esse tema com o economista Gustavo Maia Gomes. O Gustavo, há muito tempo, atua nessa área econômica, inclusive foi secretário de Planejamento do governo de Pernambuco, e também com o professor de História Contemporânea da Universidade de Pernambuco, Igor Lapski. O Igor tem uma visão crítica a respeito desta PEC. Então, vamos começar lançando uma proposta mais genérica, né? Vocês sabem que essa PEC institui um novo regime fiscal, e dentro de 20 anos os gastos públicos só poderão ser aumentados a partir do índice de inflação. De algum modo, congela todos esses gastos superiores a este índice. Então, como ela passou muito bem pela Câmara Federal, espera-se também que o Senado aprove de pronto, sem modificações, a proposta enviada pelo Poder Executivo. O presidente Michel Temer acha que sem a aprovação dessa PEC é impossível dar um caminho correto à economia nacional. Gustavo Maia Gomes, essa proposta de emenda constitucional é realmente fundamental para a retomada econômica do país? Sim. A única coisa adicional que eu diria é o seguinte: o que é absolutamente indispensável para a retomada do crescimento do país, para a arrumação da economia, é um ajuste fiscal com credibilidade e, portanto, se estenderá por vários anos. Isso é uma condição absolutamente essencial, porque a crise que estamos vivendo, ela foi uma crise gerada por uma política fiscal descontrolada que levou a isso. Então, algum tipo de ajuste fiscal seria necessário. Esse tipo de ajuste fiscal incorporado à PEC agora 55, ele é o mais ameno que se poderia imaginar, porque inclusive se distribui por um período muito tempo e não há corte de despesas. Há limitação de máximos para o total da despesa do país. Exato. O Igor, professor de História Contemporânea da Universidade de Pernambuco, para você, existiriam outras opções além dessa PEC para fazer esse ajuste nas contas públicas? Esse é o debate, né? Eu acho que há um consenso na sociedade brasileira de que é necessário um ajuste fiscal. Isso é fundamental, né? A gente precisa controlar os gastos, mas eu acho que a forma que foi apresentada, ela não é uma forma que contempla, por exemplo, algumas camadas da sociedade, né? Disse muito bem no texto da PEC que há, sim, uma limitação no teto de gastos e não um corte de gastos. Mas o grande problema é que, se a gente for ver na prática, algumas análises, por exemplo, talvez em três âmbitos, no âmbito do sistema penitenciário, no âmbito da saúde e no âmbito da educação, a gente vê que investimentos nessas áreas elas já estão defasados há algum tempo. A gente vê as penitenciárias em péssimo estado, os hospitais em péssimo estado e as escolas, eu não vou nem dizer muito das universidades, mas as escolas
muitas em péssimos estados, principalmente a nível municipal e estadual, né? Então, se a gente fizer uma limitação nessas 3 áreas, a gente está partindo do pressuposto que essas áreas elas estão com um bom investimento, né, e que a gente precisa simplesmente manter, né, dentro do teto, dentro do índice de inflação, né, para continuar mantendo a qualidade desses setores, né, o que é algo que não se reverte para a sociedade. A gente vê escolas quebradas, hospitais fechando, parte deles sem maquinário, sem instrumentos, né, e as penitenciárias superlotadas. Então a gente tem aí um problema bastante complicado nesse sentido. Gustavo Maia Gomes, uma análise da professora Tânia Bacelar avalia em que o problema do ajuste fiscal brasileiro não são esses cortes de gastos ou essa limitação de gastos, são exatamente os juros da dívida pública que deve ser pago aos banqueiros. E, fora disso, nada é fundamental, mas como ele citou a questão da educação e saúde e também da previdência, esses setores não têm de onde cortar e vão ser exatamente onde ser cortados, porque fora os juros, não existe outras áreas que possam ser diminuídos os recursos. A forma de fazer com que os juros, no passado, não chegassem a ser importantes hoje, era que não tivesse havido irresponsabilidade fiscal no passado. Na hora que você tem a dívida, você tem que pagá-la. O custo de não pagá-la, de dar calote, é muito maior, porque você perde seu crédito para frente, você desarruma tudo. Já passamos por isso, a Argentina já passou por isso com reflexos desastrosos. Então, é muito simples você dizer assim, olha, o peso dos juros é 2 vezes o peso de educação. É verdade. A nossa presidente passada tentou resolver isso de uma canetada. Ou seja, agora baixei os juros, a taxa de juros. E teve que voltar atrás pouco depois. Porque tem uma dívida, o governo tem que financiá-la, ponto. E tem que financiá-la na forma que o mercado aceita. Não adianta eu dizer assim, olha, eu estou devendo 1 milhão e eu quero pagar juros de 0,5% a cada 20 anos. Tá bom, te executam, ninguém vai querer fazer isso. Então, numericamente é verdade que o peso de juros é muito alto, mas isso é o reflexo de responsabilidades fiscais ao longo de muitos anos. E é isso que a PEC tenta evitar agora, porque fundamentalmente a ideia da PEC é limitar, impedir que a trajetória de crescimento da dívida continue sendo explosiva como está agora. Então, se a gente diminui a dívida, vai ficar mais fácil cada vez para o governo financiá-la, porque se a economia voltar a crescer em relação ao PIB, essa dívida vai diminuir, mesmo que ela fique numericamente constante, tá certo? O PIB subindo, a razão diminui. Então, vai ficar mais fácil financiá-la e na medida que a sociedade percebe que é mais fácil para o governo financiá-la, está tendo folga financeira para financiá-la, permitirá facilmente a redução de juros. É essa maneira. A canetada só leva ao que a gente tem. A gente tem, na situação do Brasil atualmente, um resultado parcialmente da canetada de redução artificial de juros que foi feita. Exato. Essa redução artificial, isso daí também gerou inflação. E inflação é o pior imposto para pobre, para todo o sistema de ajuda social do país, não é? Claro. A coisa se resolve de alguma forma na prática. Quer dizer, se o governo tenta gastar mais do que pode, tenta reduzir juros na marra, não consegue financiar sua dívida, ou seja, ir pagando e refazendo a parte da dívida que está sendo vencida, consequentemente tem que se financiar emitindo moeda. E aí é um desastre de inflação, que é o pior imposto, como você disse. Sabe? Igor, esse engessamento dentro do orçamento nacional das parcelas para educação, saúde, previdência, isso daí é um argumento da oposição para exatamente bloquear ou então bombardear essa PEC 55, não é? Que não pode ser mexido nisso. E da mesma forma que ele não pode ser mexido, ele pode ser, digamos assim, abastecido por outros setores
caso seja necessário. É isso que o presidente Temer pensa. Você acha que esse patamar da educação, ele pode subir abastecido por outros setores dentro daquele limite de gastos estabelecidos pela PEC? O grande problema da gente abrir, né, o fortalecimento do setor privado, né, para algumas áreas, nesse caso de saúde e educação, é que você acaba afetando uma determinada camada da sociedade, né? Foi o que a gente que vem participando de outras discussões, a gente diz, né, esse congelamento dos gastos, ele não vai afetar, por exemplo, as camadas que podem, com alguma folga, pagar as escolas dos seus filhos e um bom plano de saúde, né? Ela afeta diretamente as camadas que não têm condições e que precisam do serviço público para isso, né? O grande problema, e o que a gente vem vendo principalmente no sistema educacional, agora com essa avaliação de fusão, né, de duas empresas privadas que provavelmente vai acabar controlando o cenário da educação superior privada no Brasil, né, é que você tem um aumento dessas universidades, às vezes com uma qualidade bastante questionável, porque o preço tem que ser acessível, e aí você contrata uma mão de obra que talvez não seja, né, a mão de obra mais interessante para aquele nível, né, e você acaba criando, né, para o mercado de trabalho um profissional que está subformado, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa expansão, a gente pode ter esses problemas, sim, por conta desse controle, por conta a gente controlar bastante a educação pública. Se você me permite, mas a educação pública em nível superior termina sendo uma bagunça. Não critico a qualidade dos professores, nada. Por exatamente a influência política ser muito forte, né? Greves, paralisações, manifestações contra isso ou aquilo outro, e isso deixou fragilizada a educação pública. E foi aí que a educação privada foi entrando, né? Sim, mas aí se a gente for parar para pensar nas greves, por que as greves, paralisações e manifestações elas estão acontecendo? Elas não acontecem do nada, né? Acontecem porque eles estão demandando algo que seria a obrigação do Estado cumprir, né? E que não vem sendo cumprido, né? É óbvio que existem problemas de gestão, existem uma série de problemas em várias escalas, né? Mas a obrigação, né, de você manter um ensino de qualidade, e aí a gente nem fala do superior, porque o ensino superior público ele ainda é de qualidade, né? Embora a gente ainda saiba dos grandes problemas da universidade pública, né, que a universidade pública ainda abriga um certo setor da sociedade, mas que nos últimos anos esse setor, essa camada da sociedade, ela vem se abrangendo na universidade pública, né? A gente vai para o ensino básico, né? O ensino básico ele precisa ser melhorado, né? Ele precisa ser melhorado, precisa ter um melhor investimento, né? Tanto que em algumas discussões que eu tive agora sobre a paralisação na universidade, eu falei para alguns alunos, né, a questão da ocupação das universidades é totalmente diferente da questão da ocupação das escolas. As escolas, historicamente, no Brasil, né, os secundaristas são a vanguarda do movimento estudantil no Brasil, né? Por quê? Porque as escolas estão próximas à comunidade, ela tem um papel a prestar à comunidade, né? Então, coisa que a universidade hoje ainda não desenvolveu esse ponto, mas que precisa desenvolver. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre a discussão da proposta de emenda constitucional 55 e também entramos na discussão da própria educação pública. Eu queria que o Gustavo comentasse essa argumentação do Igor aí a respeito da educação pública. Daqui a pouco a gente volta. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão.
Estamos de volta no programa Políticas pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre a tramitação no Congresso da proposta de emenda constitucional 55, e que limita os gastos do governo, os gastos governamentais em relação a vários setores, né? Essa proposta de emenda constitucional, que já foi a PEC 241 na Câmara Federal, foi aprovada em 2 turnos e agora está em tramitação no Congresso. Aprovada em 2 turnos também no Senado, ela vai para a sanção do presidente. Vimos no primeiro bloco a importância da aprovação para a retomada econômica do país. Estamos aqui conversando sobre o tema com o professor de História Contemporânea da Universidade de Pernambuco, Igor Lapski, e deu uma visão crítica a respeito dessa PEC, também com o economista e ex-secretário de Planejamento de Pernambuco, Gustavo Maia Gomes. A doutora Tânia Bacelar, eminente analista da economia nacional, economia nordestina, ela fez uma avaliação muito crítica a respeito dessa proposta de emenda constitucional. Destacando a nossa conversa inicial, falou sobre a questão dos juros, que não privilegia os setores importantes, como a Previdência, a Educação e Saúde, mas dá colher de chá para os juros da dívida. O Gustavo explicou muito bem explicado e também o Igor comentou essa questão. Mas dentro dessa proposta, digamos, a proposta crítica de oposição, a gente observa, mas qual é a proposta alternativa da oposição? É tudo ou nada? Quer dizer, se fora dessa PEC não existe outra alternativa que possa ser lançada, porque criticar a obra feita não deixa de ser relativamente fácil, né? Agora, apresentar outra que desse os mesmos resultados, o resultado da retomada do desenvolvimento econômico do país. O que você acha, Gustavo? Essa é uma luta exclusivamente política e de péssima qualidade, porque não há argumentos de fato. Há, enfim, confusões e ocupações, etc. Não há argumentos de fato, porque eu acho difícil que alguém que conheça o mínimo o funcionamento de uma economia possa dizer que a gente tem saída sem um ajuste fiscal. Quer dizer, chegou o tal descalabro que esse é um ponto básico. Então, a questão é discutir, concordo com o professor Igor, que eu tinha dito isso também na minha introdução, não é que a única forma possível de pensar o ajuste fiscal fosse a PEC 241, agora 55. Não é. Precisa ter um ajuste fiscal. A PEC 55 é a mais branda forma de ajuste que alguém poderia imaginar, porque não tem corte de despesa nenhum. Imagine, você só corrige um desequilíbrio fazendo ou corte de despesa, ou aumento de imposto, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não falo em corte de despesa, eu estou falando em manter a despesa. Ora, esperando que com o reajustamento da economia, a receita vá crescendo e, portanto, o rombo entre um e outro vai descendo. Eu queria falar uma coisa importante a respeito de um ponto que você levantou. Eu acredito, pouca gente, eu acho, discute o mérito, a importância, a necessidade de uma boa educação pública, de uma boa prestação de serviços de saúde, etc. O que se discute é se a mera formulação do desejo já é condição suficiente para que ele seja atendido. Como é que um governo pode prestar bons serviços de educação, de saúde, etc.? Primeiro, ele tem que ter solidez financeira, porque inventar despesa do ar vai criar só inflação, não vai criar bons serviços. Então, a pré-condição para um governo, uma das pré-condições para um governo prestar bons serviços, é que ele esteja administrando uma economia sólida, em crescimento, que está gerando receita. E daí ele aumenta a sua receita e consegue portanto, administrar de uma forma correta. A segunda condição é que a gestão seja adequada, porque eu posso ter uma montanha de dinheiro e jogar tudo fora, corrupção, qualquer coisa. Exato. Uma das alternativas, até falada no Congresso, e inicialmente pelo Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, era um aumento de impostos, uma volta da CPMF. Não estamos falando de aumento de impostos. Exato. Então, cancelaram esse discurso do aumento de impostos e
voltaram a fixar-se nesse ajuste, nesse limite. Eu acho que o Igor quer comentar isso. Agora, em nenhum momento as pessoas estão discutindo, tudo bem, né, a questão do teto e a questão das despesas, né, mas em nenhum momento estão discutindo a farra das despesas do Executivo e do Legislativo, né. A gente vê tanto de seguro, assistência, que fica lá, o judiciário também, né, obras, o judiciário nem se fala, né? Agora o último pedido de auxílio educação de R$ 7.500, você está de brincadeira. Deve ser para estudar nas universidades americanas. Exatamente. Né? Agora você vê, por exemplo, um estado como o Rio de Janeiro, né, que há 2 semanas, né, anunciou um pacote de austeridade duríssimo, né, e que significa que todo o funcionalismo público vai pagar pela farra da Copa e das Olimpíadas, né? E, no mesmo período, o governador, que é o Pezão, né, assinou um documento dando uma série de isenções fiscais para empresas que não dão retorno à sociedade. Esse é um problema central, né? A gente dá uma série de isenções fiscais a empresários que não dão nenhum retorno para a sociedade, né? A gente banca esses empresários e aí a sociedade tem que pagar essa farra, né? Se fala muito de contenção de gasto, né? E saiu agora o último relatório do cartão corporativo, né? 24 milhões utilizados de julho para cá. Exato, é preciso controlar. 500 mil reais agora pagos num evento em homenagem ao samba em Brasília. Que contenção de gasto é essa? Né? É como se fala, se a gente está num problema financeiro, nós temos que definir prioridades. Né? Concordo e o governo está definindo uma prioridade totalmente complicada nesse ponto. Então vamos segurar os investimentos, mas não vamos diminuir as nossas despesas que a gente poderia diminuir. E principalmente despesas supérfluas. Exatamente. Como esse show, a apresentação sobre o dia do samba. Mas são coisas assim você sabe que o próprio presidente, ainda na fase de interinidade, sancionou um aumento absolutamente espantoso para o judiciário, para os servidores do judiciário, o que choca contra a ideia de... Não tem dúvida, longe de mim de defender, acima de qualquer consideração, o atual governo, longe disso. É claro que havia outras formas possíveis de fazer ajuste fiscal e é claro que se a gente tivesse no melhor dos mundos possíveis, combater esse tipo de abuso que você mencionou seria... Agora, não tem nenhuma viabilidade política isso, então esse é um ponto importante, sabe? A gente tem que batalhar nisso, quer dizer, como é que a sociedade vai criando mecanismos de controle que vá impedindo que abusos desse tipo, tá certo? Que o cara tem auxílio, não sei o que, 200 mil auxílios, se você consegue ser parte das camadas privilegiadíssimas do Estado, você está protegido contra tudo. Como é que a sociedade se protege disso? Agora, no presente momento, se a gente puser essa discussão de novo, quer dizer, não sai nada. E aí a gente só tem um aprofundamento de inflação. Exato. Então é um pouco paralisa assim, o que é possível nesse momento, tomara que seja possível, está parecendo que vai ser possível, é um ajuste fiscal relativamente brando e que tomara que dê uma luz, tá certo? Porque a gente precisa de uma luz, até para discutir com profundidade isso. Eu concordo. Exato. Se tiver mais daqui a pouco, depois na continuação, mais um minuto, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é um ponto importantíssimo. Não, por favor, fale agora. Não, o ponto é o seguinte, a gente que tem, no meu caso, um pouco menos, mas também no caso do Tonico Magalhães, mais idade, já passou por outras situações. Na situação, por exemplo, do regime militar, inegavelmente as corporações militares eram privilegiadas. Todas as estatais eram ocupadas por militares. Então você tinha ali uma maneira de você conseguir aumentos de salário porque empregava aquilo. Com a redemocratização, que foi uma maravilha, lutei por isso, tá certo? As camadas que ficaram privilegiadas foram as camadas que puderam, de certa forma, fazer o Estado refém. Receita Federal, procuradores, deputados, etc. Certo? Então esses juízes, né? Essas camadas se tornaram
poderosas, porque agora a gente tem uma regra democrática, não vai aparecer um tanque de guerra na minha frente, tá certo? Nem eu vou ser aposentado necessariamente. Essas camadas perceberam que podiam sitiar o Estado. Quer dizer, porque uma coisa é um professor universitário ficar 6 meses em greve, não acontece nada. Outra coisa é o cara da Receita Federal ficar 15 dias, acabou com o país, tá certo? Quer dizer, basta a Receita Federal fazer uma coisa de segurar, você desmonta qualquer governo, certo? Correio, os bancos. Então, essa é uma coisa que é um problema nacional. Certo? Exato, a força das corporações, inclusive nas reivindicações salariais, colocando a faca no pescoço Com certeza. do próprio governo federal. É claro. Então, esse tipo de coisa tem cede. que ser, de ficar para uma segunda etapa, como você bem falou. Taticamente, vamos aprovar essa PEC e as discussões É a minha posteriores. posição. É a minha posição. Agora a sociedade civil não pode ficar esperando essa segunda etapa, né? A gente não pode simplesmente ficar esperando que vai passar os 20 anos e aí depois, quando tudo estiver reequilibrado, a gente volta a discutir esses pontos. Não, a sociedade civil tem que cumprir o papel dela, que é pedir o que está lá previsto na Constituição, que é a garantia dos seus direitos e dos seus deveres. Mas essa coisa levada ao extremo pode inviabilizar a manutenção dos direitos mínimos. Porque se a gente inviabiliza a economia, não tem nada que dê certo mais fora isso. Certo? Não, e outra coisa, esses 20 anos dentro da proposta de emenda constitucional, que está dentro das disposições transitórias, podem ser reavaliados. Da mesma forma que eles foram estimulados agora, eles podem ser reavaliados daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Pode ser em qualquer momento, porque basta fazer outra emenda da Constituição. Agora, o dispositivo que tem de 10 anos é que em 10 anos ela pode ser alterada por lei, o que significa uma maioria muito mais simples de obter no Congresso, certo? Mas ela pode ser em qualquer momento. Por que foi necessário fixar esse horizonte? Porque precisa ter credibilidade. Se não tiver credibilidade, não tem efeito nenhum. Já estamos chegando ao final do programa, então queria em pouquíssimas palavras uma avaliação do Igor e do Gustavo Maia Gomes sobre a possibilidade de aprovação. Vocês acreditam que essa emenda vai ser aprovada e sancionada pelo presidente? Bom, ela vai ser aprovada, isso tudo indica que vai ser aprovada, né? E mais uma vez, um duro golpe, embora a gente tenha essa necessidade de ajuste fiscal, vai ser um duro golpe para a sociedade, porque não acaba escutando um pouco os anseios da mesma, né? Gustavo? Eu acho, não sou especialista em análise política, aliás, os especialistas em análise política, em previsões políticas, deviam pedir pelo menos uma licença depois desse resultado da eleição americana, que erraram, todos erraram. Não sou especialista, mas as evidências parecem ser de que ela será aprovada com facilidade no Senado, como foi com facilidade na Câmara. E a grande coisa, Igor, que talvez seja o diferencial do nosso pensamento nesse momento, é o seguinte: eu tenho a convicção, a esperança, na verdade, de que se essa coisa for aprovada, ela vai começar a sinalizar uma rearrumação efetiva da economia brasileira. E aí as coisas vão ficar melhores para todo mundo. Agradecemos aqui a presença dos convidados, o economista Gustavo Maia Gomes, o professor de História Contemporânea da Universidade de Pernambuco, Igor Lipski. E quero avisar, comunicar a vocês que estamos num novo horário, num novo dia. Agora o programa Políticas está aos domingos, a partir de 22h30 aqui pela TV Nova Nordeste, com debates polêmicos, procurando exatamente essa discussão democrática das duas partes, cada um se expressar da melhor forma. Os convidados